Queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós leremos a partir do primeiro versículo. Mateus capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Nós estamos, pelas manhãs de domingo, expondo o Sermão do Monte. E como eu já disse, recapitulando para você que não estava aqui presente, nós fizemos a exposição devocional nas quartas-feiras de uma forma muito analítica, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, com muita paciência e tranquilidade. Mas a grande verdade é que quando Jesus pregou o Sermão do Monte, esse é um sermão com uma introdução, 4 pontos e uma conclusão. Então Jesus introduz o seu sermão definindo a identidade do súdito do reino de Deus e a vocação dessas pessoas, e depois ele traça 4 características na vida de um súdito do reino de Deus. Depois ele conclui. Nós vimos na semana passada essa primeira característica, que é a autenticidade. Nós vimos como o servo de Deus, o súdito do reino, deve cumprir e viver a palavra de uma forma autêntica, de uma forma completa e verdadeira, e não usá-la para pretexto de pecaminosidade. Hoje, nós queremos ver essa segunda característica, que é a genuinidade, ou seja, o súdito do reino de Deus precisa ter uma espiritualidade genuína. Quando nós olhamos para esse texto, geralmente a nossa mente, seguindo os subtítulos da Bíblia, que não estão no original, faz uma divisão que nós não deveríamos fazer. Por quê? Quando Jesus estava pregando esse sermão, ele não estava querendo, primeiramente, ensinar sobre oração, jejum e dar esmola. Isso é um ensino secundário. O que Jesus está tentando nos ensinar aqui é que, ao exercer a nossa fé, isso seja de uma espiritualidade genuína e não com uma religiosidade vazia e hipócrita. E a gente quer mostrar isso aqui para você. No primeiro versículo, ele
diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Em outras palavras, o que Jesus está ensinando é: evitem fazer o que é correto diante dos outros, não porque é errado você fazer um ato de justiça na frente de uma pessoa, mas evite fazer na frente dos outros buscando reconhecimento dessas pessoas. Em outras palavras, faça o que você faz de forma correta, buscando a glória de Deus, e não o reconhecimento e a glória, os aplausos e o tapinha nas costas da pessoa que está ao seu lado. Não faça os seus atos de justiça buscando mostrar o quão espiritual você é, mas faça o que você faz de forma santa, correta, para agradar a Deus. Não façam para serem vistos por eles. Não é que Jesus está nos obrigando a só fazer atos de justiça em secreto, porque, por exemplo, é impossível você dar uma esmola, uma ajuda para uma pessoa e não ser visto, a não ser que você esteja sozinho na rua à noite com uma pessoa. A pessoa que está recebendo está vendo, quem está passando está vendo, seu familiar está vendo, uma pessoa da igreja está vendo. Então Jesus aqui, não é que ele está te proibindo, você está ali passando, uma pessoa te pede um recurso, você vai dar, e aí passa o irmão da igreja, você esconde e vai embora. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está nos ensinando é que você não pode fazer com a motivação de ser visto, com a motivação de ser reconhecido. O que Jesus está trabalhando aqui é o coração, uma espiritualidade genuína e não uma espiritualidade de aparências. Então, no verso 1 ainda, na sua segunda parte, ele diz: porque sendo assim, vocês já não terão recompensa nenhuma junto ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus traz um encorajamento diante de uma verdade espiritual, a respeito, inclusive, de questões eternas, para nos encorajar a cumprir o que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Que a gente tem que fazer os nossos atos de justiça para a glória de Deus, e não para ser visto para os homens, não para construir uma imagem de santos religiosos e perfeitos, mas de fato para glorificar a Deus, não fazer para aparência, mas para de fato glorificar o nome de Jesus. Então ele vai dizer: por quê? Quando você recebe recompensa na terra, aplausos, elogios, e você se infla, porque é isso que você estava buscando, você se sente especial, porque Deus está te usando, e você fica assim maravilhado, quão bom você é, você não terá recompensa disso nos céus. Isso aqui é muito sério. Lá nos céus, quando nós chegarmos, não quando morrermos, se o nosso espírito estar com Jesus, consciente e vivo, celebrando, não. Depois da ressurreição, com o corpo glorificado, a Bíblia fala que haverá uma recompensa pelas obras de justiça dos santos. Ou seja, nós que somos santos, separados, santificados pela graça de Deus. A Bíblia não dá detalhes de como isso será, mas é muito claro na Escritura que haverá algum tipo de recompensa para aqueles cristãos que viveram a vida de forma correta. Então existem alguns cristãos que vão entrar no céu assim, como que 45 do segundo tempo. Ele viveu uma vida cristã muito superficial, muito vazia. Ele era crente, mas ele não lutou severamente contra os seus pecados, contra o seu egoísmo, e ele viveu aquela vida cristã ordinária. Agora, existem pessoas que morrem por causa da fé em Jesus. Lá na eternidade, de alguma forma, nós não sabemos se de forma eterna ou de forma pontual, mas em algum momento haverá diferença entre ovelhas e ovelhas. Haverá recompensa para os verdadeiros heróis da fé, não só que morrem do outro lado do mundo, mas que morrem para si mesmo diariamente, passam provações severas, como alguns irmãos aqui sentados passam, mas passam glorificando a Deus. Enquanto outros que têm uma vida muito confortável, abençoada e deveriam pegar isso e viver para a glória de Deus, vivem uma vida cristã tacanha. No último dia haverá essa recompensa. E aí Jesus traz um ensinamento aqui, que quando você faz o que é correto, buscando o reconhecimento dos outros, construindo essa imagem de grande homem ou mulher de Deus, e recebe então a recompensa por isso, aqui na terra, quando você chegar nos céus, Deus não vai te recompensar.
E o que Jesus está falando é muito simples, porque você já recebeu a recompensa. Agora, quando você faz para a glória de Deus, como servo fiel e inútil porque o próprio Jesus falou isso, que a gente tem que se considerar assim, servos inúteis. Jesus falou, quando vocês tiverem feito tudo, se considerem servos inúteis. Você faz para a glória de Deus, quando chegar lá, o seu Senhor há de te recompensar. Então Jesus, ele está nos ensinando a fazer o que fazemos de uma forma correta, de uma forma genuína, e ele vai trazer um encorajamento escatológico, ou seja, um encorajamento para o fim dos tempos. Ele não está simplesmente dizendo para você fazer para a glória de Deus. Ele, de uma forma muito benevolente, está te dando até um motivo muito bom. Por quê? Você quer os aplausos dos homens, que te aplaudem hoje e te apedrejam amanhã, como fizeram com Jesus? Ou você quer recompensas eternas nos céus? É isso que Jesus quer nos ensinar nesse momento. Jesus quer ensinar que o súdito do reino de Deus ele tem que ter uma espiritualidade genuína e não uma religiosidade hipócrita. Então ele vai, a partir de agora, trazer para nós 3 aplicações dessa verdade. Ele vai falar como dar esmolas, como orar e como jejuar. Por que ele falou disso? Porque na religião judaica do primeiro século, na qual ele estava inserido, dar esmola, orar e jejuar eram as práticas espirituais mais importantes. Quais são as disciplinas e práticas espirituais mais importantes enfatizadas pela igreja hoje? Oração e leitura da palavra. O tempo inteiro você ouve a gente falar isso, qualquer igreja, todo mundo fala disso. O jejum é importante, mas você não vê a mesma ênfase. Dar esmolas, por exemplo, não é uma ênfase. Então eu quero que você entenda isso. Por que Jesus usou esses exemplos? Porque isso era algo que todo judeu fazia muito. Ele orava 3 vezes por dia, se ele era um judeu ortodoxo, praticante efetivamente da religião. Ele tinha que fazer jejuns em dias determinados. Ele tinha que dar esmola para o pobre. Ele acreditava que essas eram as disciplinas espirituais mais importantes. Então Jesus vai usar esses exemplos para aplicar essa verdade que ele está nos ensinando. Como eu disse, não é exatamente sobre oração, jejum e esmola, mas é sobre como nós exercemos a nossa espiritualidade. Ele está ensinando genuinidade em contraposição com a religiosidade hipócrita. Então veja, por exemplo, o verso 2. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. Então Jesus está fazendo uma contraposição de uma religiosidade hipócrita. A palavra hipócrita, ela no seu original, na sua etimologia, ela está ligada à palavra máscara. Então Jesus está ensinando que a nossa fé não pode ser uma máscara religiosa que a gente coloca, mas ela precisa ser uma espiritualidade genuína. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que o súdito do reino não vive uma religiosidade hipócrita, mas uma espiritualidade genuína. O súdito do reino de Deus não vive uma religiosidade hipócrita, de aparências, para aparecer, para mostrar uma coisa que ele não é. Ele vive uma espiritualidade genuína. Então, primeira aplicação que ele faz é em relação às esmolas. Nós já vimos o verso 2, e aí ele diz no verso 3 que quando a sua mão esquerda der a esmola, que a mão direita nem fique sabendo. Quem dirá você ficar contando isso para os outros e fazer isso para se mostrar para as pessoas? E aí no verso 4 ele diz para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensa. Te recompense. Naquele tempo e naquela cultura, pedir dinheiro para uma pessoa que você não conhece era extremamente vergonhoso. Em culturas de honra e vergonha, você passa fome, mas você não demonstra sua fraqueza. É assim até hoje, em várias culturas do planeta. Se você pegar ali norte da África e faz ali uma meia-lua, entrando por Oriente Médio até o Japão, é assim, as culturas de honra e de vergonha, as pessoas elas têm vergonha
de não ter, e elas não ficam pedindo as coisas para os outros. Então, eu já contei isso aqui, eu me lembro de fazer uma visita pela manhã na casa de um refugiado, num alojamento, onde não tinha cama para dormir, não tinha nada. E ele nos serviu com um banquete extraordinário. Certamente, passaram ali dias a pão e água para nos poder servir aquele banquete. Isso é uma cultura de honra, de vergonha. Então, dar esmola no primeiro século significa que se alguém está me pedindo dinheiro, é porque ele está precisando de comida. Então, o judeu era encorajado a dar esmola. Isso significa que dar esmola no século 21 no Brasil é completamente diferente. Porque quando a gente dá esmola no Brasil no século 21, muitas vezes nós estamos patrocinando tráfico, consumo de entorpecente, drogas lícitas e ilícitas, enfim. Isso é só para fazer uma ressalva, para dizer que quando você nega um dinheiro para um homem de 25 anos de idade, mais forte que você, que deveria estar na porta de uma obra para pedir trabalho, e ele está ali, vivendo de pedinte profissional, contando história e mentirinha para boi dormir, você nega, eu não acho que você está em pecado. Eu não acho que alguém deveria olhar para esse texto e falar, Jesus mandou dar esmola. Tem que dar para quem te pede. Uma época na minha vida, eu estava dando tanto, todo mundo que pedia eu dava. E eu fiz as contas no final do mês. Gente, estava dando um rombo no meu orçamento. Porque eu acho que se você vai dar também, ou se o senhor tem as moedas, você dá o que você tem. Agora, se você vai dar, você tem dinheiro, dá. Ficar dando moedinha de 5 centavos, melhor não dar. Então, isso deu um rombo no meu orçamento. Eu falei, vou fazer diferente. Eu não vou dar mais nada para ninguém que pedir. Agora, aquele que vier vender uma balinha. Então, tem um irmão ali na descida da... Não vou falar a rua, né? Porque eu não quero expor ninguém. Mas tem um irmão ali no centro da cidade. Ele é irmão. Ele está com a biblinha dele. Ele está com o terninho dele. Ele começou vendendo a paçoquinha. Agora, ele já tem uma cesta. Toda vez que eu passo ali, ele leva uma oferta. Deus toca meu coração e ele leva uma oferta. Acho que quando ele me vê, ele já dá glória para Jesus já. Então eu pensei, eu vou ajudar quem está trabalhando. Eu vou ajudar quem está correndo atrás. Porque se você não tem nada, você pode vender uma bala, pode carregar uma lata, você pode capinar. Me lembro que com 2 faculdades, um momento de crise, de dificuldade, precisava casar, fui trabalhar de servente pedreira e a senhora falou para mim, você é tão jovem, por que você não vai estudar? Eu pensei comigo, já tem 2 faculdades, tem mais tudo que você. Mas estou na prova, Deus me põe no deserto, tem que trabalhar. Graças a Deus, passou um pouquinho, Deus abriu uma oportunidade ministerial e fui fazer aquilo que Deus queria. Mas é assim que a gente faz, a gente trabalha. A gente não tem medo de trabalhar. Então, isso tudo é uma ressalva para aliviar essa pressão e a gente não ter um entendimento errado de que o crente tem que ficar dando dinheiro para os outros à toa. Agora, quando você der dinheiro e dar, e aí, talvez vai ser esse pendente lá, e não interessa, você sentiu de dar, dá. Quem dá também não está em pecado. Faça isso para a glória de Deus. Então, um exemplo muito prático que acontece. Às vezes, as pessoas, lá na porta do Bahamas, ele diz não. Mas se o cara vir pedir na porta da igreja, ele dá. Por quê? Porque ele fica com vergonha do que os irmãos vão pensar. Se eu tiver que dar, eu dou. Se eu não tiver, eu não dou. Tem gente que acha que pastor é grosso, pastor é mal educado, pastor não dá dinheiro para quem está pedindo na porta da igreja. Gente, essas pessoas têm doutorado em pedir. Eles sabem o horário do culto de todas as igrejas. É cada malandragem, é cada assalto. Vocês não fazem ideia do que a gente passa. Inclusive, eu trabalhei um mês dentro da Cracolândia de São Paulo. A gente tem doutorado nisso daí, a gente conhece. Então, se a gente fala, não, eu falei, pastor não tem amor no coração. Mas eu quero ter uma vida íntegra. Se eu não dou na porta do Bahamas, não, que o irmão ali vai ver que eu não dei para o cara, vai pensar que o pastor não é espiritual, não. A gente não pode fazer as coisas para mostrar para os outros uma coisa que a gente talvez não é, ou uma coisa que a gente não concorda, mas você quer construir a ideia nos outros. Então é isso que Jesus está criticando aqui. Se você for fazer, faz para a glória de Deus, faz de forma genuína, e não porque na porta da igreja a gente tem que fazer, ou não porque lá no outro local a gente tem que fazer, não, vou fazer aqui porque, não, tiver que fazer, faz, para a glória de Deus, sem buscar reconhecimento dos outros, e não porque os outros querem que você faça. Aí ele traz uma segunda aplicação a respeito da oração.
quando orar, não seja como os hipócritas ficam orando. O que os judeus faziam? Ao invés de orar dentro de casa, o cara fazia questão de ir lá para o Parque Alfred, estender a sua mão aos céus e clamar o nome de Jesus lá. Não é porque ele queria determinar que a cidade era do Senhor, é porque ele queria aparecer. Ele queria que todo mundo da cidade soubesse que ele era um homem espiritual. Então tem gente que é assim. Ele não levanta a mão porque ele quer levantar, ele não faz porque ele quer fazer do coração, ele quer fazer porque ele quer aparecer. Infelizmente, isso é muito sério e verdadeiro. Então, algumas práticas dentro da igreja, em alguns contextos, as pessoas não fazem por uma fé genuína, mas por pura religiosidade, para mostrar a sua espiritualidade. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Por que nós oramos de determinada forma, de determinada maneira? Por que a gente quer mostrar alguma coisa, às vezes, que não é verdadeira? No passado, no meio batista, muitos irmãos queriam mostrar uma espiritualidade transparecendo intelectualidade. Então o indivíduo conversava com você de forma normal. Quando ele ia orar, meu irmão, parece que ele tinha estudado a oração dele com o dicionário Aurélio. Cada palavra bonita parecia até que estava falando em línguas estranhas, porque ninguém entendia nada. É para mostrar uma intelectualidade. Você está orando para Deus ou você está orando para as pessoas? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você é uma pessoa, normalmente, como o nosso querido pastor Biratã, tem um português rebuscado, até quando a gente vai comer churrasco fazendo piada, o homem fala com eloquência, isso é quem ele é. Então ele não vai chegar aqui e ficar falando errado na oração. É isso quem ele é. Agora, seja quem você é esse o entendimento. Agora, a pessoa é uma pessoa normal, ele vai orar, ele quer mostrar uma espiritualidade para os outros. Tem aquele que vai orar e fala, ô paizinho, ele quer mostrar que ele é íntimo de Deus. Bobeira. Ninguém quer saber da sua intimidade com Deus, não, é para Deus, ué. Aí ele vem orar, ele quer mostrar como nós estávamos orando ontem, Senhor, daquele jejum que eu fiz, Senhor. Deus viu, ué. Mas as pessoas fazem isso, elas oram para aparecer. E Jesus está condenando isso. Aí ele fala também sobre as vãs repetições. Até hoje tem isso, né? As pessoas acham que se ficar repetindo alguma coisa, Deus vai dar para ela. O nome disso é reza. E a maior parte dos brasileiros, eles não sabem o que é orar, eles sabem o que é rezar. Infelizmente. A religião predominante no nosso país ensina isso. Então, de uma forma irracional e refletida, você vai rezar determinada oração X vezes para alcançar uma bênção, para alcançar um benefício, para algo acontecer. E qual que é a racionalidade disso? Zero. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Então é uma ideia pagã, é uma ideia antibíblica de sacrifício. Então eu vou me sacrificar orando 300 vezes essa prece, e aí Deus vai me recompensar. Então é isso que Jesus está criticando. Porque tem crente que olha isso aqui e também fica um pouco com uma certa dificuldade, porque naturalmente toda vez que você vai orar pelo almoço, é repetitivo. Você está orando pelo almoço. Aí eu falei, então não posso orar pelo almoço, porque não pode ser repetitivo. Não é isso, ele fala o quê? Das vãs repetições. Então, ele mesmo disse, contando a parábola do juiz Inico, que a gente tem que insistir na oração. Então, se você tem uma enfermidade, e você ora todo dia, toda hora para Deus te curar, isso não é vã repetição, isso é intercessão, isso é perseverança em oração, isso é insistência. O que Jesus condena é a vã repetição. É quando você repete, porque achando que repetir qualquer coisa que você nem sabe o que você está falando, vai acontecer alguma coisa. Agora, insistir em oração, tocar no mesmo assunto com Deus sempre, isso é intercessão. Isso é perseverança em oração. Então, depois de fazer essas considerações, Jesus, então, nos ensina como orar. E o que as pessoas fizeram? Pegaram a oração que Jesus ensinou, era um modelo, e sacralizaram ela, de forma que começaram a repetir de forma vã. Jesus estava justamente combatendo isso. E eles fizeram o quê? O que ele não queria que fizesse. Por quê, gente? O judeu do primeiro século, quando ele ia orar, ele fazia como os muçulmanos e os católicos fazem hoje. Eles repetiam textos do Antigo Testamento, com algumas colocações, falas, etc. Inclusive o Islã tirou isso do judaísmo. Quando Jesus faz essa oração aqui,
ele está ensinando uma oração que ele não está ensinando uma oração, ele está ensinando como orar. Ele está trazendo para eles um modelo de oração que foi surpreendente. Quando eles ouviram isso aqui, eles falaram: que isso? Como é que você vai falar com Deus chamando Ele de Pai? Como é que você vai fazer nessa oração pedindo Ele para te ajudar nas suas necessidades diárias? Foi surpreendente, eles nunca tinham ouvido nada parecido com isso. De um Deus próximo, de um Deus que você pode ter relacionamento vivo, chamar Ele de Pai, porque eles estavam acostumados com aquelas rezas. Então não é para a gente transformar numa reza, mas está nos ensinando que Deus, apesar de transcendente, Ele é presente nas nossas vidas e pode ser chamado de Pai, que o nosso foco principal da oração é buscar a santificação do nome de Deus, e não nossos benefícios pessoais, que a gente tem que orar para que a vontade dEle seja perfeita aqui na terra, porque ela é perfeita no céu, mas o mundo jaz no maligno. Ele está nos ensinando que a gente pode compartilhar nossas necessidades diárias. Senhor, me ajuda nessa prova, me ajuda nessa questão do trabalho, me dá um trabalho, o pão de cada dia representa isso, e que a gente tem que pedir perdão diariamente pelos nossos pecados. Então Jesus está ensinando que oração não é um lugar de repetição vã. Oração é um lugar de intimidade, é um lugar de confessar pecado, é um lugar de compartilhar suas necessidades diárias, porque como um pai amoroso, Ele quer te ajudar, Ele quer te auxiliar. É um lugar que você pede para viver vida santa, porque isso é o mais importante. Então Jesus está ensinando o que é importante na oração, e não ensinando uma reza para você ficar repetindo. E aí no verso 14, no verso 15, Jesus fala que se a gente não perdoar os outros, a gente não vai ser perdoado. E parece que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas tem tudo a ver. O que Jesus está falando é o seguinte: parem de orar como hipócritas, repetindo a mesma coisa, achando que pode manipular Deus com determinado tipo de oração, e vivendo uma vida pecaminosa, com ódio dos outros, e chegando para Deus achando que vai conseguir alguma coisa dele. Então não é que Jesus parou tudo de falar de oração, foi ensinar sobre perdão. Ele está ensinando a mesma coisa, porque o hipócrita, ele ora assim, ele chega para Deus, como se nada tivesse acontecendo, cheio de ódio no coração, querendo matar os outros, mas ele chega ali para Deus, e Jesus está falando: isso é hipocrisia, gente. Uma oração genuína é uma oração que você chega para confessar pecado, mas você já perdoou quem te ofendeu também. E não ache que Deus vai te perdoar e ouvir sua oração, se você que é nada, não consegue perdoar um outro nada que pisou no seu calinho, e você que ofendeu o Deus Santíssimo e Justíssimo, muito infinitamente mais, como você quer o perdão dele? Então, quando Jesus toca aqui nessa questão do perdão, é justamente relacionado à questão da oração. Então, o súdito de Deus não vive uma religiosidade hipócrita. Ele não ora para aparecer nas praças, na igreja. Ele não ora para manipular Deus com repetições. Ele não ora para Deus vivendo uma vida completamente contrária àquele relacionamento para com Deus. Mas uma espiritualidade genuína, uma oração que vem do coração verdadeira. E por fim, versículo 16 e 18, Jesus vai falar sobre a questão do jejum dentro também dessa perspectiva. O que eles faziam? O homem estava de jejum. Os homens daquele tempo usavam cabelo não longo, mas como o Ed usava até antigamente, um pouco maior. Então, o homem, quando ele ia sair na rua, ele passava o óleo de azeite, de origem animal, de cordeiro, que era o gel da época, né, a pomada. Isso aí os homens já faziam naquele período. Então, quando o indivíduo ia sair na rua, naquela cultura de honra, de vergonha, ele punha uma roupa adequada, ele passava ali o gel da época no cabelo, o óleo, e ia se apresentar em público. Como as pessoas fazem hoje, se apresentam para estar em público. Quando os homens estavam jejuando naquela época, o que eles faziam? Não passavam óleo, não lavavam o rosto, bagunçavam o cabelo e saía para as ruas com aquela cara de santo, aquela cara de piedade. Quando alguém dava bom dia: eu estou jejuando ao Senhor. Eles queriam mostrar que eles estavam jejuando, porque a religião judaica dizia que determinadas vezes no ano, períodos, você tinha que jejuar, e quanto mais você jejuasse, mais você agradava a Deus. Então tem gente que é assim: bom dia, pô, estou fazendo um propósito de jejum aí, meu irmão, tal cara, eu estou te perguntando isso, estou dando bom dia. Mas é isso que acontece, a gente é terrível, cara, porque
As coisas erradas que a gente faz de tudo para ninguém saber. A gente acertou um pouquinho, a gente quer pôr no Instagram, a gente quer contar para todo mundo, põe no estado do WhatsApp, Facebook. É incrível, isso é o ser humano, cheio de pecado, gente. Eu passo por isso também. É assim que a gente é. E Jesus está combatendo isso daqui. Então, quando você for jejuar, jejua para a glória de Deus, não conta para ninguém. Silêncio. Jejua para o Pai que vem em secreto te recompensar. Agora, se você contou para todo mundo. Então, não é errado orar em público, não é errado orar na hora do almoço, lá no shopping, porque você não está orando para os outros, você está orando para a glória de Deus. Você ora em casa, você ora na rua, não interessa, você está orando. Não é errado você fazer como fizemos aqui, um jejum coletivo, convocar a igreja para um jejum. A gente não está convocando a igreja para o jejum para a gente ficar se aparecendo aqui, não. É uma contrição, como aconteceu no Antigo Testamento várias vezes, toda a nação foi conclamada a um jejum. Então não é que é errado saber que determinada pessoa está de jejum. Mas a questão é a motivação do seu coração. Por que você está jejuando? Quando você compartilha, é necessário ser compartilhado porque você quer mostrar. E o pior é que os que gostam de compartilhar, compartilham que é jejum, que não é jejum. É jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, isso aí, irmãos. Me perdoa, mas não tem valor nenhum não. Hein? Pelo amor de Deus. Isso aí é benéfico para você. Jejuar, irmãos, eu vou acordar de manhã, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui trancado no meu quarto orando aquele que vive, orando, cantando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, orando, cantando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, vou ficar aqui até a hora do almoço, isso é jejum. Ou, eu vou para o meu trabalho, eu vou trabalhar, mas eu vou ficar ali o máximo que eu puder centrado em Deus. Hoje eu não vou cometer nenhum pecado, não vou me estressar com ninguém, e na hora do meu intervalo, em vez de comer, de lanchar, eu vou lá para dentro do banheiro, vou ajoelhar lá e vou clamar ao meu Deus. Isso é jejum. Não é para a gente ficar se aparecendo com a nossa espiritualidade. Então tudo isso Jesus, esses 3 exemplos que ele trouxe para nos ensinar isso, que o súdito do reino não vive uma religiosidade hipócrita, mas uma espiritualidade genuína. Então Jesus, quando te salvou, ele não te chamou para ser um religioso, para mudar de uma religião para outra, para mudar de roupa, para mudar o simples vocabulário, porque essa religiosidade, gente, ela só afasta as pessoas. Quantas pessoas não vieram para Jesus porque por religiosidade não podia ter televisão, por religiosidade tinha que usar saia, por religiosidade não podia pôr uma sombra nos olhos, um rímel na boca, não, um rímel no... essas coisas de mulher aí. No passado não podia, isso era religiosidade, gente. Onde é que está isso na Bíblia? O homem não podia ter barba. Se Jesus tinha barba, se os patriarcas tinham barba, se o óleo descia na barba, mas por pura religiosidade, o homem não podia ter barba. E, gente, quantas pessoas não vieram na igreja por causa disso? Infelizmente, e até hoje, algumas pessoas não vêm à igreja por religiosidade. As pessoas veem a religiosidade, elas não querem. Religiosidade afasta, a espiritualidade atrai. Porque quando ela vê você vivendo uma fé genuína, uma espiritualidade verdadeira, as pessoas se interessam por esse Deus, se interessam por essa fé. A inclinação do ser humano desde o Éden é de religião. Quando Adão pecou, por que ele não correu para pedir perdão a Deus? O que ele faz? Ele tenta resolver o problema dele fazendo roupinha com folha de figueira para esconder a sua vergonha. Isso é o que? Isso é religião. Religiosidade é isso, é a aparência. Quando Deus chega, cadê você, Adão? No lugar de ir correndo e clamar, Senhor, tem misericórdia, ele se esconde atrás da religião, atrás da roupa religiosa que ele fez, atrás das máscaras e das aparências. Isso é religiosidade, desde o início da criação do mundo. Espiritualidade não é isso. Espiritualidade é o que Davi fez, pecado grotesco. Quando Deus falou com ele, ele confessa, ele clama, ele abre o seu coração. Então a espiritualidade leva a uma confissão e abandono, a religiosidade leva a esconder o pecado e viver uma vida de aparências. E somente Cristo Jesus pode nos conduzir a uma espiritualidade genuína, meus irmãos. Só Jesus pode nos libertar dessa necessidade de aprovação dos outros e dessa vida falsa, de enganação, de ser evangélico no final de semana
e viveram uma vida cheia de ideologias perversas, contrárias ao Evangelho, viveram uma semana longe da presença do Senhor, fazendo um monte de coisas que Deus desagrada e abomina. Só Jesus pode nos levar de fato para a espiritualidade. As pessoas podem mudar de religião e continuar vivendo de aparências, mas só Jesus pode nos reconectar verdadeiramente com Deus, nos dar o Espírito Santo e nos levar a essa espiritualidade verdadeira e genuína. Só Jesus pode transformar de fato o nosso coração e lavar o interior do copo. Só Jesus pode fazer isso. Ele morreu na cruz por isso. Não é para fundar uma religião e conseguir adeptos religiosos, mas para transformar corações como o seu está sendo transformado, sempre fazendo você avançar numa espiritualidade que vem de dentro, que é verdadeira, que é genuína. Não viva uma religiosidade externa desprovida de espiritualidade interna. Não pense que ser santo é pôr uma máscara e diante das pessoas você atuar, você ter uma performance. Mas quando você está sozinho, você é uma outra pessoa. Isso não é santidade, isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. Espiritualidade é viver diante das pessoas dessa forma, e quando você estiver sozinho, e o monstro que habita dentro de você quiser tomar o controle, você clamar àquele que vive, que te vê em todos os lugares, para ele ter misericórdia de nós e nos transformar, para que a gente tenha o mesmo comportamento dentro de casa e fora de casa, sozinho ou na igreja. Isso é espiritualidade. É interessante que quando Jesus fala da esmola, da oração e do jejum, ele fala para a gente fazer isso em secreto. Que a mão esquerda não veja o que a direita fez. Quando orar, ora em secreto. Quando jejuar, ora em secreto. Porque na religião, manter as aparências é fundamental, senão o sistema rui. Ele não se sustenta. Agora, no reino de Deus, o mais importante é o que nós fazemos quando ninguém está vendo, ou quando as pessoas da igreja não estão vendo. Então, se você ora antes de comer, ore quando o pastor estiver na sua casa, ore quando o pastor não estiver na sua casa, ore em público, no privado, ore pela comida, como você sempre ora. Então eu sempre orei pela comida no meu pensamento, nunca baixei a cabeça, fechei os olhos e inclinei a fronte, sempre com o olho aberto, sempre orei pela comida. Depois, comendo com as pessoas, com alguns irmãos em Cristo, em público, eles faziam questão de orar em público, às vezes até alto, para todo mundo ver que aqui nessa mesa está um monte de crente. E aquilo ali não é o que eu era. Eu nunca orei assim, nem quando eu estou na minha casa, eu oro no pensamento, com o olho aberto. Então, o que me adiantava orar no Shopping Independência com o olho aberto, para todo mundo ver que eu sou crente? Só vai, pessoal maluco lá, não quero ir nessa igreja não. Depois que eu me casei, eu comecei a orar com o olho fechado, e com a minha voz, porque eu quero que meus filhos sejam ensinados. Não estou querendo aparecer para os meus filhos, mas eu quero que eles sejam ensinados. Então a gente faz isso, lá no shopping, lá no Oriente Médio, dentro do shopping, local público, restaurante, muçulmano, Saddam Hussein para lá e para cá, a gente fechava os olhos e orava a Jesus, do mesmo jeito. Então é um pouco disso que a gente está falando, de ser genuíno, de ser verdadeiro, o que é, o que não é, não precisa fazer porque o pastor está presente. Às vezes isso acontece, a gente vai na casa da pessoa, vamos orar aqui no almoço que o pastor chegou. Nunca orou, irmãos, para almoçar? Por que eu estou ali, tem que orar? Porque chegou o pastor da igreja? Não tem problema não. Nunca orou, não ora, tá bom. Vamos melhorar e vamos orar, todo dia. Agora fazer aquilo ali só para fingir que... Então, eu muitas vezes sou até, confesso, mal compreendido. Por quê? Eu prefiro passar uma imagem de não ser espiritual do que o contrário, porque boa parte da minha vida, irmãos, eu era um artista de primeira. Podia trabalhar, Ellen, lá na novela da Record, Jacó, alguma coisa assim. Porque dentro da igreja, eu lembro de algumas pessoas falarem assim,
Se Jesus andasse hoje, ia ser igual o Ricardo. Irmãos, que mentira. Pilantragem, porque eu interpretava bem. Durante a semana, na faculdade, Deus sabe quem eu era. Não é que eu vivia em devassidão. Mas não tinha nada a ver com aquela aparência de piedade. Falava baixinho, para inglês ver. Porque Deus sabe que eu sou um leão. Eu grito, eu falo alto, eu sou colérico. Bobeou, eu estou gritando. Não xingando a mãe de ninguém, mas eu comunico assim. Às vezes eu gravo áudio para os irmãos, muita gente já passou por isso. Eu mando outro áudio e falo, gente, olha só, eu não estou brigando com o irmão, não. É só porque eu começo a falar, eu empolgo. A minha esposa fala, você acha que você está pregando tudo que é lugar, toda conversa vira pregação. Mas antes, eu estava entrando num problema psicológico, porque eu achava que ser cristão era falar baixinho. Ser soft demais. Não, você é quem você é. Tem gente que fala baixo, tem gente que é tranquilo, tem gente que fala alto, cada um é de um jeito, Deus fez cada um de um jeito. E a sua espiritualidade, mais importante é que Deus veja. Então a gente não tem que ficar fazendo propaganda das nossas conquistas espirituais, das nossas vitórias espirituais, nem fingindo ser o que a gente não é. Então eu estou muito mais interessado que meus filhos, dentro da minha casa, me vejam do jeito que eu sou aqui, eu sou lá, e ter uma integralidade na minha vida, do que ter uma vida dúbia. Então, isso é uma espiritualidade genuína. Você não vive a sua fé para aparecer para os outros, para construir uma imagem. Você vive a sua fé porque você tem a fé. Porque ela vem de dentro. Porque Deus está transformando você. Porque Deus está fazendo algo genuíno, verdadeiro. E aí você não tem esforço nenhum para mostrar isso para as pessoas. As pessoas veem de forma natural. É isso que Jesus tem para nos ensinar hoje. Que Ele nos ajude e nos conduza nesse caminho de espiritualidade e não de religiosidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quantas vezes nós somos religiosos, vivemos uma pseudo-espiritualidade na frente dos outros, que não é verdadeiro em outro contexto. Nos ajuda a termos essa espiritualidade genuína, que é real na presença da Tua igreja, mas é real também, Senhor, quando ninguém está vendo, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra dessa religião que aprisiona, que mata, que é falsa, que é de máscaras de hipocrisia, mas nos ajuda a viver essa espiritualidade verdadeira e genuína, Senhor. A nossa tendência, como o nosso pai Adão, é de religiosidade, mas o novo Adão, o Senhor Jesus, nos ensina a espiritualidade. E é isso que nós queremos, sermos transformados a cada dia, santificados a cada dia, em cada olhar, em cada audição, em cada falar, em cada gesto, em todas as áreas da nossa vida, nós queremos ser santos, mas que seja uma transformação genuína do Senhor, e não para as outras pessoas verem. Glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.